A profecia diz que uma criança com a mesma cor de cabelo da primeira santa se tornaria uma princesa e traria paz e estabilidade ao império. A santa curou dezenas de milhares de pessoas e, com uma única palavra, interrompeu a guerra sangrenta. A criança com a mesma cor de cabelo era ela, Elsie Press. A primeira santa, que ajudou o imperador a construir o império, tinha cabelos cor-de-rosa. O rosa era a cor principal no templo. Então, quando a profecia surgiu, todos entenderam seu significado. Mas ninguém achava que tal coisa fosse possível. Cada vez mais rumores e perguntas apareciam. Até que Elsie Press nasceu. Diferente de seus pais, a bebê tinha cabelos cor-de-rosa, e todos estavam certos de que ela era a garota da profecia. Todos oravam pela menina e diziam que ela se tornaria a próxima santa. Além disso, Elsie era filha de um duque. A única questão era que todos queriam se aproximar dela. Ela conversava tanto com todos que até sua boca ficava cansada. Elsie Press foi levada para a cidadela imperial. Tudo estava bem. A pequena garota lidava com tudo. Ela conseguia porque ele estava lá. A menina vivia em uma cidadela longe de sua família, e o príncipe se tornou seu único raio de luz. Talvez tenha sido por causa dele que Elsie levou seus estudos a sério. Em uma idade tão jovem, era difícil se preparar para ser uma princesa. Às vezes, ela queria desistir dessa vida. A garota não queria ser uma santa, mas não podia desapontá-lo. O príncipe. Elsie se sentia a pessoa mais feliz do império ao lado desse rapaz. Em um instante, tudo mudou, como se Deus estivesse brincando com ela. Descobriu-se que a profecia mudou do nada. O sacerdote estava confuso. Ele mesmo não sabia como explicar ou o que dizer. Com lágrimas nos olhos, Elsie correu para fora, gritando que, mesmo que a profecia tivesse mudado, o príncipe nunca a abandonaria. No corredor, a garota encontrou seu amado. Ele disse que queria romper o noivado, e o coração dela se partiu. Não havia piedade nos olhos dele. Embora ele tenha dito que sentia muito, Elsie não entendia por que não podiam ficar juntos. Ela o amava tanto. Se não fosse por ele, ela não teria conseguido enfrentar a cidadela sozinha. A garota começou a lembrá-lo de como tudo era antes, na esperança de que o príncipe mudasse de ideia e eles pudessem salvar tudo. O rapaz foi inflexível. Ele acreditava que ele e Elsie não estavam mais conectados pela profecia. A garota não conseguia entender se o príncipe não tinha mais honra. Afinal, eles estiveram juntos por 18 anos. E agora ele, sem pensar, a abandonava por causa da profecia, como se ela fosse algum tipo de lixo. Elsie já se sentia humilhada, então concordou em romper o noivado, e esse foi o fim do relacionamento deles. Com apenas um mês restando para o casamento, a garota não conseguia dormir por muito tempo. Ela continuava pensando em como ficou completamente sozinha. Até sua fiel serva a abandonara. Então, a princesa se levantou, sentou-se à sua penteadeira e olhou por um longo tempo para a coroa que estava sobre ela. Pensou que não precisaria mais dela. Elsie ouviu um barulho do lado de fora da porta. Alguém estava tentando, com muita insistência, entrar em seu quarto. Uma garota com o mesmo cabelo cor-de-rosa que o da princesa invadiu o quarto e a cumprimentou, dizendo que era uma honra conhecer Elsie. A estranha se apresentou como Navia Lawrence, acrescentando que ela deveria cumprir a profecia. A princesa ficou paralisada. Não podia acreditar que a filha do Marquês Lawrence estava diante dela. Com falsa sinceridade, Elsie respondeu que também estava feliz em conhecê-la, mas que não havia dado permissão para ela entrar em seu quarto. Navia declarou descaradamente que veio dar uma olhada, já que agora viveria ali. Ela pegou a coroa que estava na penteadeira sem pedir, experimentou-a e abriu um sorriso, achando que a coroa lhe caía incrivelmente bem. Para Elsie, aquela visão era insuportável. Será que uma garotinha estúpida realmente tomaria seu lugar? Finalmente, ele apareceu. Estava claramente atrasado, permitindo que a estranha entrasse no quarto da princesa. O rapaz tentou expulsá-la, mas Navia não tinha intenção de ir a lugar algum. Ela olhou para Elsie com insolência, perguntando ironicamente se algo estava errado. Sim, a profecia havia mudado, e aquele quarto logo seria de Navia Lawrence. Mas, até que esse momento chegasse, a visita da garota era considerada invasão, e a princesa se perguntou como ela poderia ser punida. Nem isso assustou Navia. Ela repetiu que provavelmente foi mal interpretada, mas que logo se tornaria princesa, já que a profecia falava especificamente dela. Tudo isso fez Elsie perder a paciência.
Ela declarou rudemente que a convidada indesejada era apenas a filha de um marquês e que ela ainda era princesa. Será que isso não estava claro? A princesa continuou, lembrando que ainda era noiva do príncipe, a senhora da cidadela, e assim decidirá Sua Majestade, o imperador. Com um sorriso sarcástico, Elsie perguntou se era porque Navia era filha de um oráculo que ela se considerava superior ao próprio imperador. A convidada ficou furiosa e começou a gritar que isso não era verdade. Elsie Press ordenou que a garota fosse apreendida, amarrada de mãos e pés e enviada de volta ao marquês. Ela considerou isso uma punição justa por Navia invadir o quarto da princesa. A garota começou a se debater, exigindo ser solta, mas foi inútil. Que estúpido da parte de Sua Majestade substituir Elsie por essa garota tola. Ela era simplesmente irracional. A princesa começou a pensar em como poderia fazer o imperador pagar por tudo o que ele se permitiu fazer com ela. Todos ao redor cochichavam que Deus havia se afastado de Elsie. Caso contrário, como explicar a mudança da profecia? As pessoas estavam interessadas no que aconteceria com a família Press agora. Afinal, Deus abandonara sua preciosa filha, mas ela ainda era uma princesa. Provavelmente, seria casada com o rei de outro país. Elsie ficava furiosa quando ouvia tais coisas. Sim, ela não era mais a princesa herdeira, mas como podiam dizer essas coisas sobre ela? Ela deu um passo à frente e, com fúria nos olhos, exigiu que repetissem o que a garota acabará de dizer sobre ela. A garota ficou tão assustada que imediatamente começou a se desculpar e pedir perdão, prometendo nunca mais dizer algo assim sobre a princesa. Essa conversa foi interrompida pela dama de companhia, que entrou no corredor e ouviu os gritos. Ela perguntou o que estava acontecendo. Elsie não podia acreditar que a mulher também estava lá. Ela esteve com ela desde a infância, e agora também a abandonara. Sem esperar por uma resposta, a princesa acenou com a mão. Estava farta de tudo isso e se afastou. Foi assim que tudo terminou. Elsie Press ficou mais sozinha do que nunca. A garota entrou no salão de recepção e seu olhar caiu sobre o príncipe. Ela ainda não conseguia acreditar que agora só o veria no salão de recepção. Eles não eram mais uma família. Tentando conter suas emoções, Elsie pediu desculpas por fazer Sua Alteza esperar. Ela estava acostumada a vê-lo todos os dias. Tomava isso como garantido. Agora, tudo estava acabado. E apenas memórias brilhantes associadas ao príncipe, que era tudo para a garota, vinham à mente. Fingindo que não estava magoada com o que aconteceu, ela disse que descobrira quem assumiria o cargo de camareiro-chefe no castelo imperial. O cargo fora herdado pelo filho do antigo camareiro. Com um sorriso sarcástico, o príncipe presumiu que a princesa não se importava nem um pouco com o que acontecerá. Ela não entendia que tipo de reação esperavam dela, um protesto ou algo assim. Se Elsie soubesse que lágrimas a ajudariam, ela teria chorado de desespero há muito tempo. No entanto, a garota decidiu manter pelo menos os restos de seu orgulho. Na verdade, a princesa não foi ao salão de recepção apenas por isso. Ela tinha algo mais a dizer. Queria saber quando deveria deixar o castelo, já que Sua Majestade não dissera nada. Provavelmente, cabia ao príncipe decidir. O príncipe pareceu ofendido com essa pergunta, levantou-se da mesa e se afastou, apenas dizendo a Elsie para fazer o que quisesse. Naquela noite, a garota sentou-se em seu quarto e leu as anotações que pretendia dar ao príncipe quando ele se tornasse imperador. Sentia-se tão magoada que não entendia por que se esforçara tanto. Agora, tudo se tornará sem sentido. 8 anos atrás, a princesa estava aprendendo a lutar, algo que não gostava e no qual era ruim, quando o príncipe chegou e disse para ela não se forçar a fazer o que não queria. Sua Majestade, o imperador, acreditava que os membros da família imperial deveriam ser capazes de se defender. O príncipe se considerava um bom cavaleiro. Ele lidava com batalhas muito melhor do que com assuntos de estado. O rapaz pediu permissão a Elsie para protegê-la. Tomando a garota pela mão, ele disse que ainda assim atravessariam a vida juntos, então ele sempre poderia protegê-la. A princesa queimou as anotações que guardara com tanto cuidado, pois agora seus caminhos haviam se separado. Ao abrir a janela, viu uma pomba voando diretamente em sua direção com uma mensagem amarrada nas patas. Como Elsie imaginara, a carta era de seu pai, pois ele era o único que endereçava suas cartas daquela maneira. A princesa chamou Ash. O rapaz era um servo leal da família de cavaleiros, enviado à cidadela sem o conhecimento do próprio duque. Esse jovem era a lâmina de Elsie Press.
Descobriu-se que ele estava esperando há muito tempo que a princesa o chamasse. Ela estendeu a mão para Ash, e ele a beijou delicadamente. O rapaz sabia que a princesa o chamara por um motivo, que ela precisava de ajuda, e isso era verdade. Elsie queria que Ash espalhasse um certo rumor, um rumor sobre a senhorita Laurence. O Marquês de Laurence não tinha dinheiro nem influência além de seu título. Tudo isso porque, 3 gerações atrás, a esposa do Marquês usava pessoas vulneráveis para permanecer bela. Elsie planejava começar jogando com isso, simplesmente espalhando o rumor de que a filha do Marquês de Laurence estava sequestrando crianças pobres. Isso seria suficiente para começar. De qualquer forma, foi Navia quem começou, dizendo que a princesa era muito esbanjadora, manipulando os criados. Tudo isso era conversa infantil. Ash era leal à princesa. Ele não podia permitir que alguém insultasse Elsie. Lágrimas apareceram nos olhos do rapaz. A garota imaginou que esse era o plano dele para fazer todos pensarem que ela decidirá repreendê-lo. Tudo estava exatamente assim. Caso contrário, as pessoas poderiam suspeitar de algo. Para Ash, era conveniente que ele pudesse chorar a qualquer momento. A princesa estava satisfeita consigo mesma e não esperava menos do rapaz. A garota fez uma promessa a si mesma de que ela, Elsie e Press, faria Navia Laurence pagar por ousar ficar no caminho da única princesa do povo. Sua eminência foi informada de que a princesa do povo estava no centro de um escândalo. O estranho não permitiria isso. Ele queria que Elsie e Press fosse apenas dele. A senhorita Laurence, a nova dona da profecia, também estava envolvida nisso. Sua eminência tinha tudo planejado. Ele iria se encontrar com Lady Press. O rapaz estava realmente ansioso por esse encontro. A princesa reuniu todas as suas coisas. Ela pretendia voltar para seu pai, deixando para trás tudo o que receberá como princesa herdeira. Mas não sabia o que fazer com o anel de noivado. Elsie tocou a campainha e uma criada foi chamada. Ela nunca tinha visto essa garota antes. Será que o príncipe realmente decidirá trocar todos os criados após o rompimento? A princesa entregou à criada a caixa com o anel, ordenando que ela o devolvesse ao príncipe. Agora, a garota decidiu escolher quais vestidos deveria descartar. Naturalmente, ela queria jogar fora tudo o que ela e o príncipe haviam comprado juntos. A criada voltou, seus olhos inquietos, como se estivesse com medo de algo. Descobriu-se que o príncipe dissera que, se Elsie quisesse devolver o anel, deveria fazê-lo pessoalmente. Aproximando-se da princesa, a criada pediu desculpas e perguntou se estava tudo bem com ela. Ela sabia que não deveria fazer tais perguntas, mas disse que estava preocupada com Elsie. A criada ouvirá os terríveis rumores que circulavam sobre a filha do Marquês Laurence e tinha muito medo de que a garota se tornasse a princesa herdeira, como dizia a nova profecia. A princesa percebeu que estava falando com uma criada. Ainda sem saber seu nome, ela decidiu corrigir isso e perguntou o nome da garota. Ela se apresentou como a El Portuba, filha do Visconde Parta. Outro pensamento brilhante passou pela cabeça de Elsie. Ela sabia que essa garota ainda seria útil para ela. A princesa Press entrou no escritório do príncipe. Ela veio como ele queria. Será que ele realmente a chamara para zombar dela? Ela sentou-se à mesa e viu o buquê que ela mesma fizera. Isso fora há muito tempo. O príncipe jogará fora o anterior e o substituirá por um novo exatamente igual. Aproximando-se por trás dela, ele perguntou se Elsie viera para devolver o anel ou o quê. Mostrando a caixa com o anel, a princesa confirmou que era exatamente por isso que viera. A garota disse que lhe fora informado que o príncipe pedirá para devolver o anel pessoalmente ou ela estava enganada. Sua Alteza pegou o anel. Elsie começou a se levantar e acidentalmente tocou um vaso de flores com seu vestido. O vaso caiu e se estilhaçou em muitos pedaços. O príncipe imediatamente correu para a garota e pediu que ela não se movesse para não se machucar. Elsie se afastou do rapaz, dizendo que tal comportamento era inaceitável porque eles não estavam mais noivos e ele se aproximara demais. O príncipe concordou com a garota e recuou. Elsie virou-se e caminhou para a saída enquanto Sua Alteza gritava sarcasticamente às suas costas, perguntando se ela realmente tinha tanto a fazer. Pelo menos, ele achava que a garota não tinha mais nenhum trabalho. A princesa também respondeu sarcasticamente que tinha muitas coisas para fazer. Ela precisava arrumar suas coisas, já que não morava mais ali, e esse não era um processo rápido. Os olhos do príncipe se encheram de raiva. Ele se aproximou de Elsie novamente e pediu que ela repetisse o que acabará de dizer, caso contrário,
não entenderia de quais coisas ela estava falando. No tom mais calmo possível, a princesa respondeu que estava partindo e não pretendia ficar ali por mais um minuto. O príncipe agarrou a princesa pela mão, seus olhos cheios de desespero, e perguntou se poderia pedir algo a ela, se fosse possível. Sua Alteza pediu à garota que organizasse uma montanha de documentos, já que ela sempre fizera isso. Após alguns segundos, ele percebeu seu erro e imediatamente disse que não precisava de nada e que Elsie deveria esquecer o que ele pedirá. A garota virou-se e saiu do escritório do príncipe com a cabeça erguida. Ela entendia perfeitamente que, se partisse, não poderia voltar, e isso a magoava e ofendia incrivelmente. Uma criada entrou no quarto de Elsie, e a garota perguntou o que sua senhora desejava. A atenção de Ael caiu imediatamente na perna da dama, que estava coberta de sangue. A princesa imediatamente tranquilizou a criada, dizendo que estava tudo bem. Ela estava certa de que nem mesmo uma cicatriz ficaria. Pediu à garota que enfaixasse sua perna. No momento em que Ael estava enfaixando sua perna, Elsie perguntou se a garota poderia manter os ouvidos abertos. Ela pediu mais detalhes sobre os rumores que circulavam sobre a senhorita Laurence. Ael só ouvirá que a filha do marquês estava sequestrando crianças de famílias pobres. Havia muito tempo que corriam rumores de que a família do marquês gostava de tomar banhos em sangue humano. Elsie ficou feliz, mas não demonstrou. Ash fizeram um ótimo trabalho. A criada ainda não conseguia acreditar que tal pessoa se tornaria a princesa herdeira. A sociedade acreditava que ela não era digna disso. A princesa disse que o futuro da família imperial não podia deixar de preocupá-la, mas, nessa situação, tudo já estava decidido. Elsie decidiu conhecer melhor sua criada, perguntando se o Sr. Helbella era, por acaso, seu parente. Descobriu-se que era o irmão de Ael. A princesa o conhecia um pouco, já que ele era assistente do imperador. Naquela mesma noite, a garota descobriu um pássaro em sua janela novamente. Provavelmente, seu pai o enviará novamente. Mas o estranho era que a folha amarrada à pata estava em branco. Elsie ficou curiosa sobre o que seu pai estava escrevendo que era tão importante e secreto. Ela levou a folha até a vela, e a chama revelou o texto. Após ler a mensagem, os olhos da garota brilharam de excitação. O que estava escrito ali era brilhante. Na Via Laurence falava ao público com promessas vazias. A garota tentava convencer a todos de que sua família cuidaria de todos, jurando por seu nome e honra. Ash relatou à princesa como a futura princesa herdeira estava lutando contra os rumores. Elsie não ficou surpresa com tal comportamento, como se a garota já tivesse se tornado princesa. A garota tinha mais um pedido para seu fiel servo, Ash. Ele deveria entregar uma carta a seu pai. A princesa pediu ao duque que bloqueasse a estrada para casa por qualquer meio necessário. Ela queria ficar ali por mais tempo para reunir informações sobre o marquês. Não precisou esperar muito. O mordomo se aproximou de Elsie e pediu perdão. O homem disse que a viagem para casa teria que ser adiada, pois houve um desmoronamento na estrada. A única estrada que levava ao ducado estava bloqueada. A princesa ficou extremamente surpresa, pois apenas na véspera entregará uma carta ao pai pedindo que ele fizesse exatamente isso. Na manhã seguinte, a garota quebrou a maçaneta da porta. Ela decidiu continuar seu jogo e ver o que aconteceria em seguida. Elsie, com uma expressão inocente, perguntou o que deveria ser feito com a senhorita Laurence, que iria morar ali. Olhando o mordomo nos olhos, a princesa disse que Lady Navia havia ido até ela pessoalmente e ordenado que saísse da capital. Com isso, a garota insinuou que tal destino poderia afetar a todos. Elsie continuou a provar secretamente que aquela que não tinha um centavo, que nem sequer conseguia proteger suas próprias terras, governaria o império. Navia Laurence era completamente apoiada pelo templo, e gastava todo o dinheiro em vestidos e joias. Elsie não tinha ideia de que os rumores se espalhariam tão rapidamente. Todos estavam sussurrando sobre Lady Laurence e seu comportamento inaceitável. Um dia, um mordomo se aproximou da princesa, estendeu a mão para a garota e prometeu que sempre estaria ao seu lado. Uma palavra de Elsie, e o homem estava pronto a arriscar sua vida por ela, acreditando que seu filho faria o mesmo. O homem ainda se lembrava do dia em que a princesa foi trazida para o castelo. Ela era uma garota tão pequena e frágil, e agora havia crescido completamente. Elsie estava satisfeita consigo mesma. Ela aguardava para ver como Navia Laurence responderia dessa vez. Aquela garota mimada que pisava no mesmo erro novamente. Nem mesmo o imperador ousava tocar no escudo de espada e nos tesouros do império.
A princesa estava se preparando para a diversão que viria. Em suas mãos, segurava uma carta que claramente estava conectada à filha do Marquês. Na manhã seguinte, Elsie confirmou mais uma vez que os rumores se espalhavam incrivelmente rápido. Mas, claro, para se livrar de um rumor, era necessário começar outros. A garota entendia que era impossível que o templo continuasse apoiando essa garota. Como filha do oráculo, ela recebia muitos privilégios do templo. Anteriormente, o sumo sacerdote não interferia em assuntos mundanos. Mas dizia-se que o atual não era assim. Ele ainda estava do lado de Navia, e Elsie decidiu atraí-lo para o seu lado. A senhorita Laurence não era apoiada pela família decadente do Marquês, mas pelo templo, e era muito difícil resistir ao templo. Ele tinha o mesmo poder que o imperador. Elsie pensou que, se Navia continuasse a difamar o nome do templo, o que aconteceria? Eles dificilmente queriam isso, a julgar pelo fato de que já era inútil lutar contra os rumores. Tudo estava indo nessa direção. A princesa decidiu de alguma forma forçar o sacerdote a agir. Mas havia um problema. Ela não fazia ideia de como era o sacerdote. Parecia que era hora de conhecê-lo. O sacerdote estava praticando suas habilidades com a espada quando foi interrompido pela mensagem de que a princesa Press queria encontrá-lo. Seus olhos brilharam, mas o problema era que o momento ainda não havia chegado, então o sacerdote ordenou que monitorassem de perto as informações sobre ele. Elsie saiu para um passeio no jardim com sua criada. Estava bastante fresco lá fora, e a garota tirou seu chale e o jogou sobre a El. A criada ficou constrangida e imediatamente começou a recusar, mas a princesa insistiu que a garota aceitasse o chale. A El Portuba, irmã mais velha de Rubel Portuba, o assistente do príncipe. Elsie sabia muito bem que sua criada ainda poderia ser útil. Para pegar um peixe, era preciso jogar a isca e esperar. Durante uma xícara de chá, a atenção de Ael caiu sobre uma bela casa de vidro, a qual apenas representantes de certas famílias tinham permissão para entrar. A princesa disse que, como o irmão da garota era o assistente do príncipe, sua família não poderia ser considerada comum, então ela poderia pedir ao irmão que a levasse a essa casa. Na verdade, Signin, Ael não conseguia encontrar um lar para si, então vivia com seu irmão. As criadas geralmente voltavam para casa ou moravam no palácio, mas a garota tinha um irmão. A criada amava muito seu irmão. Ela não conseguia nem imaginar a vida sem ele. Elsie estava determinada a tirar o máximo proveito desse conhecimento. Ela disse que admirava Ael, já que ela vivia longe de sua família desde a infância. Perguntou à criada sobre o que ela e seu irmão costumavam conversar, mencionando que não tinha tempo para conversar com o seu próprio irmão, então estava interessada nos outros. Geralmente, a garota conversava com o irmão sobre como foi o dia ou o que de novo acontecerá. Às vezes, falavam sobre trabalho. Parecia que o peixe estava na linha. Ael contou que seu irmão estava agora em uma missão perigosa. Ele dissera à irmã como estava sendo difícil para ele, já que algumas das funções do templo haviam sido delegadas a ele. Elsie pensou que o príncipe queria fingir cooperar com o templo, mesmo quando criança, quando ela se tornou a princesa herdeira. O templo e o império tinham uma relação muito complicada. A princesa disse que seu irmão logo voltaria da guerra, mas ela nem sabia o que lhe dizer. A criada se ofereceu para ajudar. A garota era muito sincera. Elsie ficou tão envergonhada por querer se aproximar do irmão. Ela até pediu a El que não contasse a ninguém sobre isso, e ela jurou ingenuamente. A criada saiu. A princesa sentou-se sozinha e terminou seu chá. Quando o príncipe entrou, ele não estava sozinho. Ao seu lado estava a pessoa que Elsie menos queria ver, Navia Laurence. Olhando a princesa nos olhos com insolência, a filha do marquês perguntou o que ela estava fazendo ali. Lady Press lembrou que já havia dito a ela que precisava ser tratada com educação, e como a filha do marquês não entenderá da primeira vez, valia a pena explicar novamente. Olhando para o príncipe, Elsie perguntou se ele era contra isso, mas Sua Alteza permaneceu em silêncio. Parecia que a nova princesa herdeira nem sequer conhecia as regras básicas de etiqueta que até uma criança de 3 anos sabia. Ela não tinha permissão para falar com a princesa sem pedir sua autorização. Navia não entendia se ainda a consideravam apenas a filha de um marquês. Elsie não era mais a princesa herdeira, mas ainda a tratavam bem. A princesa não conseguia entender. A filha do marquês realmente não via a diferença entre elas. Se fosse apenas por ser filha do Duque de Press, ela já merecia tal tratamento.
Elsie ameaçou que, se ouvisse mais uma palavra de Navia, ordenaria novamente que ela fosse amarrada e levada dali. Nem isso assustou a garota insolente. Ela respondeu que a princesa se arrependeria. Deveria ter sido mais educada com a nova princesa herdeira. O que o príncipe estava pensando naquele momento era incerto. O rapaz apenas ficou parado, observando tudo, em silêncio. Navia se aproximou de Sua Alteza, pegou-o pelo braço e, de forma ostensiva, disse o mais alto possível que era hora de irem. Elsie ficou analisando a psicologia da recém-nomeada princesa herdeira. Ela estava de alguma forma calma demais, considerando seu temperamento, bastava sentir-se acima da princesa uma vez para imediatamente tentar destruí-la. O príncipe abruptamente retirou a mão do braço de Lady Laurence, e tanto a princesa quanto a filha do marquês congelaram de surpresa. Com um toque de rispidez na voz, Sua Alteza ordenou que a garota fosse sem ele. Com uma expressão descontente, como se estivesse humilhada, Navia Laurence saiu. O príncipe sentou-se à mesa ao lado de Elsie, mas todos os seus movimentos foram feitos em absoluto silêncio. A garota foi a primeira a falar, perguntando se ele queria conversar sobre algo. Sua Alteza se levantou abruptamente, aproximou-se de Elsie e disse que soubera que a princesa estava fazendo coisas muito interessantes ultimamente. A garota não entendeu ao que exatamente o príncipe se referia. Estaria ele realmente falando sobre ela espalhar rumores sobre a filha do marquês? Os olhos de Sua Alteza estavam cheios de raiva, e ele pediu com uma voz ríspida que parasse com tudo isso imediatamente. Ele não explicou a Elsie o que ela deveria parar, acreditando que a garota entendia tudo perfeitamente sozinha. De seus lábios, não soava como um pedido, mas como uma ordem. Tomando a princesa suavemente pelo queixo, o príncipe disse que isso era tudo para o bem dela, pois ele só desejava o melhor para ela. Elsie afastou a mão do rapaz bruscamente, dizendo que ele poderia avisá-la o quanto quisesse. Ela o amara loucamente um dia. Amava-o porque ele a chamava pelo nome, por segurar sua mão. Agora que tudo isso estava no passado, Elsie disse ao príncipe que ele sabia muito bem que a família Press não permitiria que aqueles que se opusessem a eles vivessem em paz. A garota apenas seguia as regras de sua família. Levantando-se da mesa, ela pediu a Sua Alteza que nunca mais a chamasse pelo nome. Agora, ela era simplesmente a princesa Press para ele. Caminhando sozinha pelo jardim, a garota percebeu que alguém a observava, como se estivesse esperando que ela entrasse em um lugar deserto. Aquela garota insolente não carecia de coragem. Elsie sabia muito bem que ela faria isso. Navia começou a sorrir falsamente, dizendo que gostaria de discutir algo com a princesa. A filha do marquês ouvirá que havia vários rumores circulando sobre ela ultimamente, e sabia perfeitamente que eram espalhados por Elsie. A princesa lembrou que não fora ela quem começara essa guerra. Navia de repente riu alto. Segundo suas palavras, não fora ela quem espalhara os rumores sobre Lady Press, mas quem fora, ela não sabia. Elsie abriu um pequeno frasco que segurava nas mãos, pretendendo mostrar algo à filha do marquês. Uma gota do frasco caiu na grama. A grama queimou em um instante. A garota disse que, se outra pessoa a estivesse perseguindo, ela não hesitaria em jogar isso sobre ela. Portanto, se Lady Laurence quisesse discutir algo, seria melhor que escrevesse uma carta para a princesa. Navia colocou a mão esquerda sobre o rosto de forma ostensiva e ameaçou Elsie, dizendo que era melhor não irritá-la. A garota notou um anel na mão esquerda da filha do marquês, o mesmo anel que ela recentemente devolvera ao príncipe. O chão pareceu sumir sob os pés da princesa. Ela pensou que nada poderia machucá-la tanto, mas esse ato do príncipe simplesmente a destruiu. Navia estava encantada por Elsie ter notado seu anel, que o príncipe lhe dera. A princesa deu um sorriso sarcástico, dizendo que não achava que a futura princesa herdeira gostasse de coisas usadas. A garota começou a se justificar, dizendo que estava usando o anel temporariamente enquanto faziam outro para ela. Lady Press tentou não perder a compostura e o orgulho. Ela disse à sua interlocutora que, se não tinha mais nada a dizer, poderia ir embora, assim humilhando-a. Quando Navia saiu, Elsie chamou Ash, que estava por perto o tempo todo, pronto para salvar a princesa se algo acontecesse. Era evidente que o rapaz estava muito preocupado com a dama, mas ela estava bem, exceto pelo fato de que mal se conteve para não acabar com a filha do marquês. Ash tinha uma carta para a garota que pretendia entregar a ela. A carta informava que a guerra havia terminado e que os soldados retornariam naquela semana. 3 anos atrás, o reino de Sépia pediu ao Império que enviasse um exército para ajudá-los. Em troca, concordaram em se tornar vassalos do Império.
Hughes Press, irmão de Elsie, também foi para a guerra. O Império conseguiu vencer quase sem perdas, e não estava claro na expressão da princesa se ela estava feliz ou chateada com o retorno iminente de seu irmão. Seus olhos se moviam ligeiramente, e ela decidiu virar a situação a seu favor, pensando que isso poderia jogar a seu favor. Elsie Press não conseguiu dormir por muito tempo. Os soldados chegariam amanhã. Ela precisava ao menos descansar um pouco, mas o sono não vinha. Ao fechar os olhos por literalmente um segundo, a garota acordou e descobriu uma quantidade enorme de flores em sua cama. A família Press tinha um forte foco em medicina, incluindo venenos. Então, se essas flores fossem venenosas, não seria fácil envenenar Elsie. Alfredo Venezia, o segundo príncipe, entrou no quarto da dama com um buquê de rosas. Descobriu-se que todas aquelas flores na cama de Elsie foram trazidas pelo segundo príncipe. A princesa ainda não conseguia se recompor. Ela não entendia por que Alfredo viera até ela e se ele deveria voltar amanhã. Essa pergunta surpreendeu bastante o príncipe. Ele achava que não precisava de um motivo para encontrar a princesa. Ele simplesmente queria vê-la. O rapaz correu o mais rápido que pôde para a cidadela, e descobriu-se que estava muito preocupado quando soube que a profecia havia mudado. Alfredo era o único irmão do príncipe, o filho ilegítimo do imperador. Elsie notou que, nos últimos 3 anos, o rapaz havia crescido muito. Ele não parecia mais o menino pequeno que estava diante de seus olhos. O rapaz de repente correu para abraçar a princesa, e era visível em seu rosto que ela não esperava por isso. Alfredo olhou para a princesa com seus olhos tristes, como se perguntasse se ela não se lembrava de nada. Desde então, o segundo príncipe sempre seguia Lady Press como uma sombra. A garota estava sinceramente orgulhosa de que Alfredo tivesse retornado da guerra, para a qual a rainha o enviará, são e salvo. Ele estava tão sozinho, 3 longos anos sem a princesa Elsie Press. Quando o menino completou 13 anos, a princesa permitiu que ele entrasse em seu quarto sem permissão. Ele achava que o acordo ainda estava em vigor, então veio. O mais importante era que ninguém visse Alfredo. Caso contrário, não haveria fim para os problemas. Embora Elsie tivesse rompido com o príncipe herdeiro, ela não precisava de rumores extras. Os olhos do segundo príncipe estavam cheios de esperança de que a princesa e seu irmão tivessem realmente se separado. Lady Press confirmou que isso era verdade. Alfredo se aproximou da irmãzinha, beijou sua mão e perguntou se ela gostaria de tomar café da manhã com ele. A garota, sem pensar por um segundo, recusou imediatamente. Ela entendia perfeitamente que isso era impossível, já que o rapaz ainda não havia cumprimentado Sua Majestade. Elsie consolou o irmão, dizendo que poderiam passar um tempo juntos mais tarde, mas agora era a hora de ele ir. Apesar de suas feições masculinas emergentes, a princesa percebeu que Alfredo não mudará nada nesses 3 anos. Olhando pela janela, Elsie notou que todos estavam agitados. Os criados preparavam um banquete para os cavaleiros. Ela se perguntou o que aconteceria se a ex-princesa herdeira, que rompera o noivado, aparecesse em tal banquete. Como o príncipe reagiria a isso? A princesa Press estava sentada em seu escritório. Não havia trabalho. Quando uma criada entrou no escritório, a garota trouxe uma carta para a senhora. Como esperado, seu irmão havia retornado à mansão. Afinal, ele era o herdeiro, e muito trabalho se acumulara para ele nos últimos 3 anos. Elsie ordenou que Ael a preparasse para o banquete. A garota congelou no lugar. Ela não entendia o que exatamente sua senhora queria dizer. Ela não pretendia ir lá. Lágrimas vieram aos olhos de Elsie, e a criada imediatamente correu para consolá-la e descobrir o que havia acontecido. A princesa Press era uma boa atriz. A garota disse que apenas se lembrou de algo que acontecerá 2 dias atrás. Ael assegurou que a senhora podia confiar nela com tudo e que faria de tudo para ajudar em qualquer situação. Elsie concordou em contar, mas pediu que não contasse a mais ninguém, pois isso poderia prejudicar a reputação de Lady Lawrence. Naquela mesma noite, a princesa sentou-se e pensou em como poderia destruir Navia. Mesmo que sua dívida aumentasse, nada mudaria. Ash bateu na porta do escritório, e o rapaz descobriu tudo o que ela havia pedido. Ele trouxe todas as informações que encontrou sobre a família do Marquês. Entre essas informações, havia detalhes sobre de onde o Marquês conseguia seu dinheiro. O Marquês recebia dinheiro da guilda de mercadores, e dizia-se que o filho do líder da guilda estava apaixonado por Miss Lawrence. Tudo isso não soava muito convincente.
Elsie sabia que havia outro motivo para tomar emprestada uma quantia tão grande de dinheiro. Descobriu-se que o filho do líder da guilda matara sua mãe, e o pai ainda não sabia da verdade. Isso parecia mais verdade. Nesse caso, era melhor pagar pelo silêncio. Descobriu-se que não era tudo. Havia algo mais importante. O templo também emprestava dinheiro ao marquês, e a questão estava longe de Navia ter sido feita a criança da profecia. Acontece que isso já ocorria antes mesmo de a profecia mudar. Foi esse sacerdote quem anunciou a nova profecia. Havia rumores de que esse sacerdote tinha um caso secreto com Miss Lawrence. Tudo parecia muito estranho. Sacerdotes eram proibidos de ter relacionamentos. Para aqueles que servem a Deus no templo, relacionamentos eram um tabu estrito. Elsie pediu a Ash que descobrisse algo mais para ela. Qual era a fraqueza de Navia?